10 mistérios sobre o Titanic que não foram esclarecidos. Em 1º de setembro de 1985, uma expedição conjunta dos Estados Unidos e da França descobriu os restos do Titanic, que em algum momento foi o maior navio de passageiros do mundo. A descoberta no norte do Oceano Atlântico despertou um surpreendente interesse público pelo navio e sua história. A tragédia do Titanic se tornou uma das histórias mais interessantes, atraentes e misteriosas do mundo moderno. Ainda que muitos detalhes do acidente e suas consequências sejam conhecidos, ainda há muitas perguntas sem respostas. Como um navio tão grande não pôde resistir a uma colisão, mesmo tendo recebido várias advertências sobre a densidade do gelo na área? Por que não foram tomadas medidas, como é comum em eventos trágicos e históricos? Essas perguntas, somadas à impossibilidade de obter respostas definitivas, deram origem à propagação de teorias conspiratórias sobre o acidente, sugerindo que, na verdade, foi uma tragédia intencional. Hoje abordaremos os principais mistérios sobre o Titanic e algumas das teorias conspiratórias mais absurdas sobre o acidente. Mas antes de entrarmos em detalhes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para se manter atualizado com nossas novas publicações. Durante a madrugada de 15 de abril de 1912, o maior navio de passageiros do mundo afundou nas águas do Oceano Atlântico. Alguma vez considerado impossível de afundar, o RMS Titanic, o maior navio de passageiros da White Star Line, acabou submerso nas profundezas oceânicas, incapaz de concluir sua viagem inaugural. O Titanic, que partira apenas 4 dias antes, em 10 de abril de Southampton, no Reino Unido, com destino à cidade de Nova York, nos Estados Unidos, o navio tinha a bordo 2.224 pessoas, entre passageiros e tripulação, em sua primeira viagem. Sendo o maior navio do mundo na época, os lugares a bordo eram altamente cobiçados. Os passageiros eram uma mistura de imigrantes europeus, em busca de uma nova vida na América, e algumas das famílias mais influentes do mundo. Estas últimas eram atraídas pela histórica viagem e pelas instalações extremamente luxuosas das áreas de primeira classe do navio. Dadas as suas proporções incríveis e a presença de personalidades importantes a bordo, ninguém poderia antever um início tão trágico em menos de uma semana. No meio do Oceano Atlântico, o navio colidiu com um enorme iceberg, resultando na ruptura de 6 dos 16 compartimentos do navio, causando danos irreversíveis. A água invadiu com violência o navio, que começou a afundar por volta das 23h40 do dia 14 de abril. O Titanic, inclinando-se pela entrada de água, mergulhou em direção à popa, partindo-se ao meio. Em apenas 2 horas e 40 minutos, afundou-se, levando consigo mais de 1.500 vidas, tornando-se um dos desastres marítimos mais mortais e impactantes da história. Contudo, entre as águas traiçoeiras, emergiram mais de 700 sobreviventes, alguns com relatos notáveis. Membros da tripulação ainda carregam consigo inúmeras perguntas sobre esse trágico evento. Vamos compartilhar algumas delas. O primeiro mistério. Por que o capitão optou por navegar a uma velocidade tão extrema? Registros da época revelam que o Titanic recebeu 6 advertências sobre a presença de icebergs em sua rota. Quando os vigias finalmente avistaram o iceberg, perceberam que o navio avançava a 22 nós, uma velocidade altíssima para a situação. Tentativas frenéticas de mudar o curso foram infrutíferas. Por que o experiente capitão Edward Smith arriscou navegar em uma área tão perigosa a uma velocidade que tornaria impossível evitar uma colisão? Esta é uma questão que intriga muitos até hoje. Por quase um século, acreditou-se que o capitão acelerou o navio na ânsia de alcançar Nova York rapidamente, tornando a travessia do Atlântico ainda mais notável. Contudo, em 2004, a Sociedade Geológica Americana propôs uma teoria alternativa digna de destaque. O navio poderia estar enfrentando um incêndio em suas caldeiras. O capitão, diante dessa ameaça,
teria decidido aumentar a velocidade para queimar todo o carvão o mais rápido possível, numa tentativa desesperada de controlar e evitar a propagação das chamas. O segundo mistério. Por que o navio se partiu em duas partes? A expedição que descobriu os destroços do Titanic em 1935 revelou essa divisão durante o naufrágio. Anteriormente, a teoria predominante culpava as decisões arriscadas do capitão Smith, especialmente por sua velocidade imprudente em uma área gelada do oceano, como a causa do desastre. Contudo, a descoberta de que o navio se partiu trouxe à luz uma narrativa alternativa. Apesar de ter sido celebrado como o maior e mais luxuoso navio de passageiros do mundo, há especulações de que o Titanic poderia ter enfrentado problemas em seu design e construção. Surgem indagações sobre a possibilidade de terem sido usados materiais de qualidade inferior, ou se os construtores enfrentaram limitações que poderiam ter agravado o destino do Titanic. O terceiro mistério. Por que a tripulação não tinha binóculos? Um detalhe intrigante na história do acidente do Titanic é a ausência de binóculos para os vigias. Os icebergs, imponentes pilares de gelo, deveriam ser visíveis mesmo através da neblina fria. Como é possível que os vigias do navio não tenham avistado o iceberg a tempo? Essa pergunta, embora lógica, guarda uma resposta mais complexa do que se imagina. O choque ocorreu quase à meia-noite, mergulhando o ambiente em escuridão. Mas mesmo em horas mais claras, a ausência de binóculos para os vigias tornou-se um fator crucial. O iceberg poderia ter sido avistado a tempo se os binóculos estivessem disponíveis. Contudo, havia um detalhe peculiar. Todos os binóculos do navio estavam trancados em um compartimento de armazenamento com chave. O problema foi a falta da chave a bordo. O marinheiro encarregado do compartimento partiu antes da viagem, levando consigo a chave. Mais tarde, alegou ter esquecido de entregá-la antes de sua partida. O quarto mistério. Por que a tripulação não levou a sério os avisos? Mesmo sem binóculos, um alerta antecipado sobre a densidade do gelo na área poderia ter alterado o destino do navio e de todos a bordo. Um navio próximo, o Californian, fez contato por rádio com o Titanic 1 hora antes da colisão, avisando sobre a densa área de gelo na região. No entanto, o operador de rádio do Titanic, Phillips, recebeu a mensagem, mas não a entregou ao capitão. Este mistério permanece sem solução, pois Phillips faleceu no naufrágio, levando consigo essa explicação para o fundo do mar. O quinto mistério. Por que não havia botes salva-vidas suficientes? O Titanic tinha um total de 24 botes salva-vidas, 4 deles infláveis. Contudo, transportando cerca de 2.224 pessoas, fica evidente que 24 botes não eram suficientes. As normas da época recomendavam pelo menos 50% a mais de botes salva-vidas. A teoria mais difundida sugere que os proprietários da empresa economizaram ao incluir menos botes. Outra teoria aponta que todo o acidente foi uma fraude para reivindicar o seguro. No entanto, nenhuma dessas teorias justifica a falta tão óbvia de prevenção e planejamento. Os proprietários da linha marítima nunca ofereceram uma explicação clara. O sexto mistério. A tripulação atirou nos passageiros? Alguns sobreviventes do naufrágio afirmaram que membros da tripulação dispararam contra passageiros que impediam a evacuação ou tentavam entrar em botes já cheios. Embora existam testemunhos que sustentem essas acusações, e seja verdade que os principais oficiais da tripulação possuíam armas de fogo, não há provas concretas para verificar os relatos. Outros sobreviventes alegam não ter presenciado tiros, mas poderiam estar longe o suficiente para não testemunhar os eventos em meio ao caos. Independentemente disso, são acusações que permanecem impossíveis de confirmar. Uma parte pouco conhecida do naufrágio envolve uma confusão no quarto de comunicações do Titanic. É quase impossível discernir a verdade, já que apenas um sobrevivente testemunhou os eventos e sua versão dos acontecimentos mudou diversas vezes, comprometendo sua credibilidade. Harold Bride, o operador de rádio, relatou ter ido à sala para falar com seu colega, Phillips, responsável pela comunicação por rádio. Ao chegar, viu Phillips enviando sinais de socorro quando foi atacado por um dos foguistas que trabalhavam nas caldeiras do navio.
Não tive escolha senão atirar para salvar a vida do marinheiro, alegou à época. No entanto, suas declarações posteriores contradisseram essa versão, tornando toda a história complexa e difícil de verificar. O sétimo mistério. O que aconteceu com o capitão Smith? Ele se suicidou? A tradição marítima afirma que um bom capitão não abandona seu navio em caso de naufrágio, ele afunda com o barco. O capitão Smith, o mais experiente da White Star Line, com mais de 4 décadas no mar, seguiu esse princípio. No entanto, os detalhes de seus últimos momentos no barco permanecem envoltos em mistério. Algumas versões sugerem que o capitão confortou 2 jovens passageiros antes do fim. Outros sobreviventes afirmam ter avistado o capitão no convés, sendo atingido por uma onda. Há relatos até mesmo de que ele foi convidado a entrar em um bote salva-vidas, mas recusou e preferiu retornar ao interior do navio voluntariamente. Essas versões não podem ser confirmadas ou negadas, deixando-nos sem saber ao certo como foram os últimos momentos do capitão. O 8º mistério. Por que o California ignorou os pedidos de socorro do Titanic? O sistema de botes salva-vidas do Titanic foi concebido para ser uma medida provisória, possibilitando a transferência de passageiros para outros navios em casos de emergência. Contudo, com o navio afundando rapidamente e os 24 botes insuficientes para mais de 2.200 pessoas a bordo, o RMS Carpathia foi o primeiro a chegar para o resgate 1h30 após o naufrágio final do Titanic. Apenas 20 quilômetros de distância do Titanic, o Californian tinha tempo suficiente para oferecer ajuda e talvez salvar mais vidas, mas não o fez. As chamadas desesperadas de socorro do Titanic foram ignoradas pela tripulação do Californian, alegando que o operador de rádio já havia terminado seu turno e não estava atendendo às comunicações porque ninguém assumiu essa função crucial. O motivo real permanece um mistério, um ponto de interrogação na tragédia que nunca foi devidamente esclarecido. O 9º mistério. Havia outro navio que também ignorou os chamados? Enquanto o primeiro navio a responder ao pedido de socorro do Titanic foi o Carpathia, mais de 1 hora após o naufrágio, surge uma intrigante suspeita sobre outro possível navio que teria virado as costas ao chamado desesperado. Esta teoria aponta para um navio norueguês chamado Samson, supostamente na área. Alegações sugerem que este navio estava ainda mais próximo que o Californian, porém teria optado por ignorar os chamados por estar envolvido em pesca ilegal de focas, temendo enfrentar as autoridades. Porém, é crucial mencionar que não existem evidências concretas que o Samson estava realmente próximo da área do desastre ou envolvido em atividades ilegais. Esta teoria é considerada uma conspiração sem fundamentos reais que possa confirmar a verdade dos fatos. O 10º mistério. O sumiço de possíveis fotografias do iceberg. Entre as histórias intrigantes que envolvem o Titanic, surge a especulação sobre a existência de fotografias tiradas próximas ao iceberg antes da colisão. Acredita-se que passageiros e tripulantes possam ter capturado imagens do iceberg imponente ou até mesmo do próprio navio enquanto se aproximava do fatídico momento. Entretanto, até os dias de hoje, nenhuma dessas imagens foi oficialmente identificada ou divulgada publicamente. A existência dessas fotografias, se confirmada, poderia oferecer um vislumbre valioso das condições e do ambiente no instante do impacto. Contudo, o paradeiro dessas imagens permanece um enigma. Alguns sugerem que foram preservadas por sua raridade e inestimável perspectiva, enquanto outros questionam se realmente existiram ou se ao longo do tempo foram destruídas, deixando apenas o mistério de sua existência para sempre. As teorias em torno desses eventos permanecem como enigmas intrigantes, envolvendo-se em um manto de mistério e alimentando fervorosos debates sobre o trágico naufrágio do Titanic. Teorias conspiratórias. Um incêndio foi a verdadeira causa do acidente. Um documentário recentemente divulgado mostra evidências de que o Titanic teve um incêndio que afetou sua estrutura. O fogo teria começado na área onde estava o carvão alimentando as caldeiras do navio. De acordo com essa teoria,
O fogo afetou a estrutura várias semanas antes do navio partir. Isso teria enfraquecido o casco do navio, tornando-o mais vulnerável ao choque com o iceberg e acelerando o naufrágio. No entanto, é realmente possível que um incêndio tenha afetado o navio por semanas e a tripulação tenha decidido partir apesar dos danos? Apesar das regulamentações da época não serem estritas, é difícil acreditar que a tripulação arriscaria tanto sabendo da gravidade do incêndio. De qualquer forma, é uma teoria provavelmente impossível de confirmar. O naufrágio do Titanic foi um evento marcante na história. Mais de 1.500 pessoas perderam a vida, a maioria permanecendo a bordo durante o afundamento. Apenas 710 sobreviveram, menos da metade dos passageiros. No entanto, essa tragédia desencadeou mudanças cruciais na indústria de viagens marítimas, implementando medidas mais rigorosas de segurança. Também gerou debates sobre desigualdade social e tratamento diferenciado entre passageiros de classes distintas durante a evacuação. A história do Titanic permanece viva na cultura popular, especialmente através do filme dirigido por James Cameron, em 1997, estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Esta adaptação cinematográfica teve um grande impacto cultural e financeiro, assegurando que a tragédia do Titanic nunca seja esquecida na história. Obrigado por se aventurar até o final, nessa incrível jornada pelos 10 mistérios do Titanic. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como este. Compartilhe com amigos e familiares para que eles possam explorar esse universo intrigante. Agora, temos um vídeo recomendado na tela para você continuar sua jornada por histórias fascinantes. Lembre-se, o passado é a bússola que orienta nosso presente.